Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela e faça suas indicações, querendo, de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões muito interessantes e, na medida do possível, e dentro, obviamente, da disponibilidade das pessoas, estamos convidando. É o caso da professora Simone Daut, cuja presença eu agradeço profundamente aqui no programa hoje. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Quantos anos já de docência aqui no curso de Direito, professora? Desde 2004. 2004, são... 2019, 15 anos. 15 anos já. Como é que tu vive o ambiente da Universidade Franciscana, do curso de Direito? Vamos aproveitar e quebrar um pouquinho do protocolo aí claro. E te ouvir falar um pouquinho sobre isso. É uma alegria estar nesse curso, integrando desde 2004, acompanhando todos os avanços, crescimentos. E é uma satisfação muito grande, né? A docência, ela nos dá um retorno, um carinho com os alunos, com ex-alunos. Então, eu acho que a academia nos proporciona essa constante evolução e esse constante contato com novos colegas, novos alunos, futuros colegas. Então, é uma profissão bastante inspiradora. É um processo de transformação generalizado esse, né? Nós nos transformamos também. Sempre. Em constante, né? E os alunos também. Sim. E como é interessante, né, a gente perceber a evolução do humano ali dentro do curso, nesse período de 5 anos. E eu pego os alunos normalmente no início, ali pelo terceiro, quarto semestre, e depois lá no final. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento, assim, esse crescimento, a maturidade, e é bem interessante. Vamos estabelecer essa palavra transformação como a palavra central para a gente conversar hoje, principalmente agora levando para o rumo aí, que foi o que a gente conversou antes e decidiu que ia tratar hoje, da transformação na advocacia em relação às novas tecnologias, principalmente na tal da advocacia 4.0. O que dá para falar sobre isso? Então, a advocacia está acompanhando um pouco tardiamente, eu diria, essa revolução 4.0 que já se instalou no mundo, na economia. E, assim, em geral, o que é essa revolução 4.0? É das novas tecnologias. Talvez nunca tenha se pensado, ou nem todos pensaram, que nós teríamos carros autônomos, os carros recarregáveis. No futuro, agora já tem projeção, acho que a Uber fechou recentemente um acordo com a Embraer, se não me engano, para fazer carros voadores até 2020. Drones que podem transportar humanos. Então, todas essas novas tecnologias, robôs operando na área da medicina, inteligência artificial diagnosticando pacientes. Então, todas essas novas tecnologias que foram surgindo impactaram, obviamente, na carreira do direito, não só na advocacia, nos tribunais. Só que a gente eu diria assim, é uma formação um tanto quanto conservadora. A gente acaba levando um tempo maior para ir se adaptando e para ir aceitando as mudanças. Como muitos dizem por aí, que nós somos neofóbicos, temos medo do novo e, de fato, a gente vai aceitando a mudança, mas aos poucos. Só que ela já é uma realidade. Então, a gente não pode mais fugir, ignorar ou tentar se proteger dessa nova realidade. No direito, o que a gente pode ver de novo? E aí, se a gente retroceder a alguns anos mais atrás, teve uma época que os advogados acreditavam que nunca precisariam usar e-mail. Hoje em dia, qual é o advogado que não tem e-mail? As intimações por e-mail, WhatsApp. É uma ferramenta muito importante, mas que a gente também acabou se tornando escravo, mas é uma ferramenta de rede e a gente está sempre conectado. E as pessoas também esperam uma resposta rápida, se não online, em minutos, em horas, porque não se admite mais, te dá um retorno em uma semana, te dá um retorno em 15 dias. Então, todas essas novas tecnologias estão vindo para o direito. E aí nós temos vários aspectos para serem apontados. Questão da inteligência artificial. No Brasil ainda ela está gatinhando, mas já existem países que criaram robôs que você pode perguntar o que você quiser e ele lhe dá a resposta em segundos. Ele tem capacidade de ler 1 milhão de livros num segundo e em qualquer língua, em qualquer idioma. Então, assim, a capacidade
de armazenamento de dados é enorme. E isso, claro, que pode auxiliar. Imaginem escritórios de advocacia de massa, que precisam de respostas mais ou menos padrões, precisa da legislação atualizada, da jurisprudência consolidada de um determinado tribunal. Essas inteligências artificiais poderão auxiliar, e já estão auxiliando em muitos locais. Sim. Já não é mais uma preocupação dos grandes escritórios, eu diria, né? Desses escritórios de capitais, em metrópoles. Me parece que cada vez mais a coisa está se interiorizando, vamos denominar assim. Sim. Né? Já é uma realidade para todos nós isso. Claro. E nós temos várias plataformas hoje já que dão suporte a esse tipo. Claro, todas elas pagas, né? Isso é mais uma ferramenta à utilização do profissional, mas que realmente assim vem para contribuir, porque até onde a gente tem conhecimento, o software ele te indica a orientação de tal tribunal, a forma de entendimento sobre da matéria daquele tribunal. Se o teu recurso, por exemplo, foi distribuído para tal setor daquele tribunal, como aquele setor vem decidindo. Isso. Então, para a advocacia, isso é muito interessante. Claro, tem que saber aliar e utilizar. Então, assim, se a gente for ver, no direito em geral teve uma evolução. A tendência hoje é os autos físicos não existirem mais, num futuro bem breve. Sim, sim. Então, se não estão todos já eletrônicos, os tribunais estão aos poucos se adaptando a essa nova realidade. Interessante que até pouco tempo atrás a gente trabalhava com os repositórios de jurisprudência, Simone. Tu lembra disso? Sim, tinha que pegar nas RTs. Exatamente, tinha que assinar isso. E para subir recurso especial ou recurso extraordinário tinha que juntar o repositório oficial. Antes da jurisprudência ser socializada, ser democratizada, vamos denominar assim, dentro da internet. A gente tinha que, de fato, fazer uma pesquisa de jurisprudência, né? Que não era jogar no Google ou em alguma outra ferramenta de busca. Nós tínhamos que ir para os índices e buscar em todos os índices as decisões que poderiam se adequar. E essa questão da jurisprudência também nós vamos ter que refletir sobre ela, porque agora existe a jurimetria. Sim. E aí, assim, como é que eu vou dizer que a minha jurisprudência é uma jurisprudência dominante do STF se eu encontrei uma? E o que vai ser considerado dominante? 50%? 40%? E isso os softwares respondem rapidamente. Claro. Eles conseguem fazer planilhas e conseguem medir esses dados e dizer, olha, 70% é contrário ao teu pensamento ou favorável à tua tese. Aliás, existe no Brasil a Associação Brasileira de Jurimetria, é interessante falar sobre isso, tem um site, quem quiser ter oportunidade de investigar vai ver lá, né? É uma utilização do direito, uma aplicação jurídica totalmente com base na estatística, é um fenômeno que por mais filósofo que se seja, por mais hermeneuta que se seja, a gente não pode ignorar a existência disso, porque realmente assim isso parece que está tomando as rédeas da situação, né, numa proporção avassaladora. Muito rápido, né? Muito rápido. A nossa geração viveu um pouco dessa transição, né? A gente saiu do repositório de jurisprudência para o ROS, para o advogado robô, para essas plataformas. Para os softwares também, em geral, que contemplam essas informações, que conseguem armazenar esses dados. É um fato, a jurimetria, e assim, é um fato do operador do direito, não mais no futuro, mas do operador atual do direito, entender de estatística, entender de algoritmos, porque ele vai ter muito mais facilidade para trabalhar. Ou, se não entender, aceitar contratar profissionais que entendam. Para fechar esse primeiro bloco, eu quero te perguntar algo assim, tu como professor de tantos anos, e trabalhar num curso de direito aqui renomado, super premiado, com quase 800 alunos, basicamente 800 hoje, o curso, um dos maiores aí da cidade e região. Muitos têm falado no fim de algumas profissões tradicionais. Tu acha que existe o risco do direito ser uma profissão essa que tende futuramente, em razão dessa advocacia 4.0 e da inteligência artificial e, em outras palavras, a substituição do homem pela máquina? Tu vê alguma chance disso acontecer com o direito, ou tu achas que o direito é essencialmente humano e então não há como se tratar dessa possibilidade? Eu acho que o direito não vai ser extinto, mas precisa ser os profissionais readaptarem à nova realidade. Esses profissionais têm que estar dispostos a aceitar o novo. E aí começa desde a coisa mais singela. Por exemplo, tem colegas que não aceitam o processo eletrônico. Aos poucos estão aceitando, ter que se sujeitar a cursos, ter que aprender a mexer.
né, na internet, nos programas e baixar e atualizar. Então eu acho que não vai extinguir, mas sem dúvida nenhuma o profissional precisa se remodelar a essa nova era. E muda muito rápido, né, Simone? Muito. Muda muito rápido. Assim como o direito também muda, né? Ele faz parte da evolução do social e tal. O instrumental jurídico também muda. E muda muito rápido. Há pouco tempo atrás, por exemplo, no fórum, nós vimos o império da máquina de escrever. Sim. Há pouquíssimo tempo atrás. Isso aí até o início da década de 90. Sim. Ali de 95 para frente que começou paulatinamente a substituir a máquina de escrever pelo computador. E hoje você não vê mais praticamente nenhuma máquina de escrever dentro de um fórum. Então, e teve um período ainda que as guias eram datilografadas, mesmo com computador, né? E aí agora já se evoluiu. Nós estamos falando de 20 anos aí para trás. Sim, é muito rápido. A 10, 15, 20 anos. É que a tecnologia anda muito rápido. E o direito vai ter que se adaptar. E não só nós, operadores, mas a própria legislação e regulamentação. Porque com essas novas tecnologias surge uma nova categoria de direito. E essa nova categoria de direito, como é que vai ser definida? Direito da tecnologia, né? Direito tech, porque é tudo agrotech, né? Enfim, a denominação que vai tomar, ela vai precisar se adaptar. Porque hoje a gente tem moedas digitais, né? As bitcoins, toda aquela categoria das moedas. Então, é um novo tipo de pensar. Contratos já digitais, né? Os smart contracts que você não precisa fazer praticamente nada e a própria máquina vai dar o cumprimento se ele não for observado. Até a questão da boa-fé objetiva dos contratos, né? Nós vamos ter que refletir sobre ela. Então, são vários aspectos que o direito também vai estar aí para resolver, porque as pendências vão começar a surgir, os problemas vão começar a surgir. Sem sombra de dúvida. Vamos fazer um pequeno intervalo. Esse é um tema muito interessante, né? É um tema que nos desafia e acende aquela luzinha. Sem solução ainda, completa. Tem que ficar esperto, tem que ficar ligado ali, senão vai ficar para trás. Vamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos, e a gente já retorna. Então, como disse, 30 segundos no máximo a gente já retorna. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail que aparece aí na sua tela, e faça querendo as suas indicações de convidados, temas específicos, todos eles voltados à discussão jurídica. Esse é o foco central desse programa, o tema é Direito, que, como disse em outras oportunidades, está na sua 6ª temporada. São basicamente 6 anos, um pouquinho mais até, levando até a sua residência, sendo a oportunidade de levar até o interior da sua residência discussões, debates, conversas, envolvendo o direito, essa ciência tão complexa, em constante mutação, não é mesmo, professora Simone? Sim. Na nossa época de faculdade, o direito era ele já é totalmente diferente hoje. E olha que faz pouco tempo que aconteceu isso, né? Bem pouquinho, né? É interessante porque a gente tem que pensar que as coisas acontecem numa tal velocidade e o mundo jurídico ele não acompanha. Não é só o mundo jurídico, né? O mundo social não acompanha a velocidade da tecnologia, não acompanha. Então é interessante falar um pouquinho sobre isso. E o direito está nessa busca incessante por se adaptar àquilo que acontece enquanto o mundo gira. Queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que tu me contou agora no intervalo, né? A gente conversava e tu falou para mim que porque a máquina ganhou do homem. Sim. Ganhou dos advogados lá. Conta essa história para o nosso telespectador. Recentemente teve um teste nos Estados Unidos e para o teste foram convidados
20 renomados advogados de bancas grandes, impactantes de advocacia nos Estados Unidos, e eles tinham que responder a possíveis sensibilidades, defeitos em contratos, né? E para eles foi repassado o contrato e apontar ali quais eram as fragilidades. E em quase todos os pontos, no geral, a máquina ganhou do homem, né? A inteligência artificial ganhou. Claro que algum acabou se destacando um pouquinho mais, um profissional em relação ao outro, mas na média a máquina saiu na frente em velocidade, em perspicácia na análise, em apontar possíveis erros que o humano, na leitura ali tradicional, não tinha percebido. Sim. Então esse é um fator, às vezes, preocupante, mas que acho que não pode afastar do ser humano. Né? Tu pode se valer da máquina para fazer essa análise inicial, mas depois eu acho que tu não pode confiar plenamente na máquina. Talvez porque eu seja meio neofóbica, né? Eu estou dizendo isso. Não, mas eu acho importante a gente esclarecer para o nosso telespectador, perdão, que a gente está trabalhando com um assunto aqui que não necessariamente significa que a gente concorde com ele. Né? Não. Nós não estamos aqui postulando, pregando a instituição da Advocacia 4.0 como a salvação da lavoura. Não é isso. A gente está simplesmente tratando de um assunto que está crescendo cada vez mais, que é avassalador mundo afora, né? E que, nós, obviamente, enquanto juristas, a gente não pode olhar isso à distância, exatamente. Claro. Porque, assim, falar na exclusão do humano no processo de trato do fenômeno jurídico é algo de altíssima complexidade. Sim. Tudo que se construiu ao longo da história, né? Exato. Toda essa questão, todos os valores, todo o aspecto cultural, filosófico, ético, enfim, acho que não é ideia, até pelo que se tem escrito, pelo que se tem visto por aí, por palestras, por cursos, por aulas, todo mundo defende ainda a presença do ser humano, e o ser humano não vai ser afastado, mas nós temos que conseguir aliar essas tecnologias ao ser humano. E veja que a gente está tratando aqui o nosso tema, o tema dessa conversa de hoje é a advocacia 4.0. Nós estamos trabalhando com a tecnologia aplicada a escritórios de advocacia, né? Em termos organizacionais, em termos de investigação da jurisprudência. Perfeito. Nós poderíamos ir mais além um pouco e tratar da aplicação da inteligência artificial na decisão jurídica. Olha que aí o universo já é completamente diferente. Você aí que está em casa nos ouvindo, por exemplo, você se sentiria seguro tendo um processo seu sendo julgado por uma máquina? Como é que você avalia esse tipo de coisa? Você vai sustentar aí que o ser humano ele pode ser excluído dessa circularidade? Entendeu? É complicado isso. Super complicado e nem tudo, né, segue aquela lógica. Aquela que a gente está acostumado. Todo homem é mortal, Pedro é um homem, logo Pedro é mortal. Não dá. Serve para algumas decisões, sim, mas não para todas as decisões. Então, esse é um aspecto que tem sido apontado. O ser humano vai ser imprescindível nesse processo, quer para alimentar os algoritmos, quer para alimentar o sistema. Toda essa questão filosófica, ética, quem vai trazer não é a inteligência artificial, não é o robô, não são os algoritmos, mas sim alguém que vai estar alimentando esse sistema previamente. E assusta, né, uma decisão judicial saindo de um julgado. O nosso telespectador, se ele acha que isso não existe, eu alertaria ao fato de que isso existe e, inclusive, em alguma medida, por óbvio, isso existe no Brasil. Pesquise, basta pesquisar, né? Lança no Google ali, digite Victor, STF, e a gente vai ter a oportunidade de ler sobre a função desse Victor, né? Seria o 12º ministro do Supremo aí. O que ele realiza hoje lá dentro do Supremo, que é a corte máxima, né, judicial no Brasil hoje, qual é a sua função? Se ele deixou de ser simplesmente um software de organização de processos, se ele usurpou essa função, por exemplo, é interessante, né? E isso é a prova maior da relação entre direito e tecnologia, e é algo que nós não precisamos nos furtar. Como é que tu trabalha com isso em sala de aula, Simone? Que realmente há 10 anos atrás a gente nem falava nisso. Né? Mas é que são coisas que a gente tem que mencionar. Por exemplo, na questão da... só para concluir, antes de falar da sala de aula, essa questão do software, eu até acho que pode ser utilizado em ações de massa. Que aí é quase que a decisão do A vai ser igual a do B, do C e do D. Aí é uma situação.
Agora, situações, né, mais diferenciadas, que a gente chama na advocacia, a advocacia massificada ou a advocacia artesanal. A advocacia artesanal não vai comportar um sistema desses para um julgamento. Né? Mas se é numa situação de questões de massa, a primeira decisão não pode ser assim. Eu acho que a primeira decisão tem que ser mais cuidada, mais, né, pensada. Para isso que está o humano. Ele vai fazer essa reflexão crítica com todo esse outro aporte necessário. Mas na sala de aula, por exemplo, questão de mediação, questão de conciliação, já existem sites, plataformas, na verdade, softwares. Por exemplo, tem um sem processo. Você insere lá o seu pedido para resolver pré-contencioso ou já no contencioso. Se a outra parte aceitar, ela é convidada a participar daquela mediação. Se ela aceitar, se faz tudo pelo sistema, via chat, e depois se fecha o acordo. Então, já existem várias plataformas e aí softwares jurídicos, alguns tribunais já contam com esse sistema de uma mediação prévia online, que as pessoas, claro, a gente depende da boa vontade das duas partes envolvidas. Né? Uma parte tem que se cadastrar e a outra parte tem que aceitar. Mas também, aí nós não vamos nem para o judiciário. E é a tendência, né? A resolver, porque assim, ó, o litígio contencioso está se mostrando muito moroso. Muito. E à luz da revolução, que tem todo esse aspecto colaborativo, carros compartilhados, né? Todo esse dever de colaboração já do CPC também, é uma nova visão. Eu acho que essa colaboração e talvez resolução sem o litígio também vem com a nova tecnologia. A nova tecnologia vai facilitar muito esse processo. Nós temos que pensar em mecanismos de desafogamento dos tribunais, né? Isso aí realmente. Agora, te confesso, assim, te ouvindo antes ali, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre a possibilidade da máquina. A tendência é porque a gente, né, também, vindo da filosofia e tal, a gente não consegue desassociar esse tipo de coisa da atividade humana, do processo de atribuição de sentido. Agora, que é uma realidade, a máquina decidindo, me parece que, né, isso é inafastável já do raciocínio jurídico. É que assusta, né? Muito assustador, muito. E nas ações de massa há uma peculiaridade, né? Que há a criação de um padrão decisório e que, inclusive, isso é fomentado pelo novo Código de Processo Civil, né? E acaba exigindo que os juízes posteriores decidam de acordo com aquele padrão ali. O IRDR, o incidente de resolução de remanda repetitiva, ele é, né, um mecanismo que fomenta isso. Os recursos repetitivos já fomentavam. Pois é, e aí me parece que a tecnologia ajuda muito. Nesses casos, sim, para né? gerar... Porque você vai gerar o algoritmo e vai conseguir a resposta. Só que, claro, a gente está falando de uma questão de justiça, né? E daqui a pouco a gente se afasta dessa ideia, então... Tu vê que a gente está trabalhando com um conceito, justiça, que é um conceito que vem desde Aristóteles e que até hoje as pessoas se degladiam para investigar e para explicar isso dentro de programas de pós-graduação e não há consenso. Não há. Para tentar chegar a um conceito aceitável. Claro. Então são temas pedregosos e talvez seja da sua essência, utilizando uma outra palavra aristotélica aí, que o conceito esse seja realmente explicável, talvez dentro da sua temporalidade. Não é fácil falar de justiça, falar que a máquina vai decidir de forma mais justa, que o homem decide de forma mais justa. É muito complicado falar sobre isso. Mas assim, que bom falar sobre isso, né, Simone? Realmente é importante esse programa, ele tem essa missão também de falar no novo, em coisas que ainda não estão devidamente estabelecidas. Claro que quem nos assistiu desde o início agora deve estar pensando, mas quem é que eu procuro, então? Né? Diante de um problema jurídico, eu vou procurar um advogado virtual ou o advogado... Não, procure ainda... O advogado. Claro. E assim, e a ideia da tecnologia é liberar o advogado ou deixá-lo com mais tempo para que ele possa continuar mantendo o contato com o cliente, para que ele possa ouvir o cliente, conversar com o cliente. Deixa a máquina fazer aquelas coisas que ele não precisa fazer, mas a atividade crítica e reflexiva segue sendo, né, do humano. Então, por isso que eu falei, a gente tem que aliar a tecnologia ao nosso dia a dia laboral. Seja utilizando o software para facilitar a organização do escritório, para facilitar o controle dos processos. E também, por que não, para essa consulta, essa busca. Lógico. Imagina ter um robozinho desses em casa, que você faz uma pergunta e ele responde lendo 1 milhão de livros em segundos. Essa perspectiva para o advogado ela é maravilhosa. Talvez a gente possa estabelecer ressalvas para a decisão judicial.
e já existe. Sim. E as pessoas têm que ficar sabendo disso. Mas eu queria agradecer a tua presença aqui no Certo. programa. Obrigada. Te parabenizar pelos 15 anos aí de curso de Direito. Muito obrigada. Dos 20 anos de história do curso de Direito da FN, tu tem 15, 15 Simone. mil. Tá bom, né? Tá bem. Então, e fica o convite já para outras Tá oportunidades ótimo. aqui. Muito obrigada. Sempre uma alegria poder estar aqui. Nós que agradecemos. E também agradecemos a você pela audiência. E fique ligado, então, nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.